Olá, bem-vindo, bem-vinda à correção da prova do concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Professor PH Oliveira, vamos conversar sobre as questões de direitos humanos. Antes de falarmos a respeito, quero te parabenizar por estar aqui assistindo essa aula. Por quê? Se aqui está, é porque você fez o concurso. Você se empenhou na medida das suas possibilidades e se dispôs a enfrentar esse desafio. Você já tem méritos só pela decisão de ter se preparado e ter prestado um concurso. Talvez o seu resultado não foi exatamente o esperado, talvez não seja o suficiente para aprovação na primeira fase, mas é reprovação nesse concurso. Porque se você persistir, continuar com esse objetivo e trabalhando, é claro, mais cedo, mais tarde você será aprovado, será aprovada. E talvez nesse momento, pensando nas nossas questões de direitos humanos, você esteja um pouco assustado, assustada com a prova. Então, deixe-te passar a minha impressão sobre as questões de direitos humanos. Eu tenho especialização em direitos humanos, mestrado em direitos humanos, ministro aula dessa disciplina desde 2005, então são 20 anos ministrando aulas de direitos humanos e não estou mentindo, você me conhece, professor PH, e creio que essa prova da DPE de São Paulo para analista foi, sem dúvida, a prova mais difícil que já vi em direitos humanos. Professor, mas as questões para o concurso para defensor são mais difíceis. Não são. Explico por quê. Porque nos concursos para defensor público, nós temos um edital pré-estabelecido que é cumprido. E mais, no edital para defensor, defensora, os itens do edital são mais específicos, são mais delimitados. Não é como o seu, em que nós tínhamos muitos temas abertos, que, como dizia aqui em aula, podia cair de um tudo. E tem outra questão. Essa prova de direitos humanos, ela não só fugiu do edital, como posso te dizer que não foi uma prova majoritariamente de direitos humanos. Por quê? Grande parte das questões não tem relação exatamente com a disciplina de direitos humanos, infelizmente. Mas muitos dos nossos alunos e alunas que prestaram esse concurso fizeram estágio em defensoria, pretendem ingressar na defensoria justamente por sua predileção para os direitos humanos, então já tem algum conhecimento, sabem que grande parte das questões dessa prova são inúteis para a Defensoria Pública Estadual. Então é com tristeza, depois de todo o nosso trabalho, me deparar com uma prova dessa natureza. A impressão que dá é de que, quando o computador fez o sorteio das questões, se utilizou do edital anterior e não se atentou para aquelas questões que são propriamente de direitos humanos. Se você foi mal nessa prova, nas questões de direitos humanos, e essa é a sua disciplina de predileção, não fique triste, porque você não fez uma prova de direitos humanos. Foi a prova mais difícil? Foi. Questões mal elaboradas, questões que fogem da matéria de direitos humanos,
questões inúteis para a defensoria. Disse que a matéria Direitos Humanos faria diferença nesse concurso. Mas imaginava que seria uma diferença positiva, em que os candidatos aprovados, aprovadas, acertariam um grande número, mas penso que será o inverso. Essas 9 questões de direitos humanos, elas vão prejudicar, vão derrubar muitos candidatos. Não foi só você, não. Pensando na prova, quando fiz a primeira leitura, pensei, quem no Brasil acertaria as 9 questões? Se foi elaborado por uma única pessoa, que com certeza não foi só ele, eu tenho certeza. E se responder logo depois da elaboração. Porque se elaborou a questão e eu desse a questão para esse cara no dia seguinte, talvez ele errasse. Mas, pensando em autores e autoras de direitos humanos, as autoridades nacionais de direitos humanos, eu acho que saber mesmo, talvez só um professor saberia tudo isso, professor André de Carvalho Ramos, porque tem matérias que se relacionam com o MPF. No mais, no Brasil, creio que ninguém sabe essas 9 questões. Quem é especialista em direitos humanos? Professor, e agora? Agora é seguir e confiar que você acertou a metade e vai ter oportunidade de partir para a segunda fase. E aí sim responder questões discursivas, direitos humanos, que sejam mais justas, mais justas. Você não está sozinho. A maioria dos candidatos está com essa sensação. Um desafio. Você que não foi nosso aluno, nossa aluna, se está assistindo essa aula, diga, me mande mensagem no meu Insta, se você viu alguma dessas questões nas suas aulas, no seu curso. Se algum professor do Brasil acertou uma questão dessa na casca, me diga, porque eu vou entrar em contato com esse professor para parabenizá-lo, porque muito difícil de alguém ter dado alguma questão em cheio. Porque, insisto, não tem nada aí de direitos humanos propriamente. Vocês vão ver por quê. Fiz um material, inclusive. Vamos lá para o quadro. Então, olha lá. Questão 26. Questão 26 da prova tipo 1. Acerca do direito ambiental. Veja, no seu edital tinha direitos ambientais. Em aula nós falamos sobre o conceito hoje de DESCA. Direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Mas a questão que veio na sua prova foi uma questão de direito ambiental, que não é direitos ambientais na perspectiva de direitos humanos. E pior, uma questão de jurisprudência do STJ. Essa questão poderia cair em que matéria? Em direito ambiental, em direito constitucional, em direito administrativo, até em direito civil, mas em humanos pouca pertinência. Mas vamos lá. Qual é a resposta correta na questão 26? Veja, cada uma dessas afirmativas expressa entendimento do STJ sumulado, sumulado. E entendimento do STJ firmado em tema de repercussão geral. Repercussão geral não, recurso repetitivo. A correta aqui é a afirmativa B. A responsabilidade da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário,
mas de execução subsidiária. Texto de súmula em matéria ambiental. Por que as demais afirmativas estão erradas? Afirmativa A. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, direito civil, certo? E se transferem automaticamente aos atuais proprietários ou possuidores, excluindo-se os anteriores. Aqui está o erro, porque se é propter rem é da coisa, então alcança, incluindo os anteriores, ainda que não sejam autores da degradação ambiental. C. A aplicação da teoria do fato consumado é admissível em tema de degradação ambiental, quando se constatar a construção de moradias consolidadas. Não. A teoria do fato consumado não é admitida em matéria de degradação ambiental. D. Prescreve em 3 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Não. Qual é o prazo? O prazo é de 5 anos. 5 anos. E a inversão do ônus da prova não se aplica às ações de degradação ambiental, com base na hipossuficiência técnica do parquê. Errado, porque também se aplica a inversão da prova nas ações de degradação ambiental. Então, aqui não tem o que recorrer dessa questão, porque é texto de entendimento do STJ, consolidado em súmula, ou tese de recurso repetitivo. 27. O direito à orientação sexual, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, está previsto. Onde está previsto o direito à orientação sexual? No direito internacional dos direitos humanos. Onde que está previsto? Me desculpa a revolta. Em lugar nenhum. Por quê? Primeiro, a construção está errada. Será que existe um direito à orientação sexual declarado em algum tratado internacional, em algum instrumento internacional? Não existe direito à orientação sexual, direito à identidade de gênero, ainda não existe. Agora, o que existe é a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Veja, essa Convenção Interamericana não prevê o direito à orientação sexual, à identidade, experiência de gênero. Ela apenas prevê que caracteriza-se a discriminação quando baseada na orientação sexual e identidade de gênero. Inovou no âmbito do direito internacional dos direitos humanos? Em alguma medida, sim. Por quê? É o primeiro tratado que expressamente relaciona discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. Professor, então está certa. Não está porque não é exatamente direito a. E tem outro problema aqui, grave. Qual seja? Nós conversamos nas nossas aulas e várias vezes sobre a Convenção Interamericana contra racismo, discriminação racial e intolerância.
É a mesma convenção? Essa que nós conversamos sobre o racismo foi a ratificada pelo Brasil, foi aprovada por 2235, tem hierarquia equivalente às emendas à Constituição. Não é essa. É a Convenção sobre todas as formas de discriminação e intolerância, que o Brasil não ratificou. Se o Brasil não ratificou, significa que não é um instrumento em vigor para o Brasil no âmbito internacional. E no âmbito interno, professor? No âmbito interno, não foi ainda aprovada pelo Congresso Nacional. E ainda que o fosse, só teria vigência aqui no Brasil se e quando for promulgada por decreto. Então, não é um tratado vigente para o Brasil, seja no âmbito interno, seja no âmbito internacional. Pode cair, professor? Em tese, pode. Por quê? Analisei o seu edital e lá no item Sistema Interamericano, entre parênteses, está lá convenções, protocolos. Então, em tese, todos os tratados do Sistema Interamericano, incluindo essa convenção. Mas, no seu edital, nós temos a observação que se considera apenas a legislação vigente até a data da publicação do edital. Ora, essa convenção não tem vigência, não tem vigor para o Brasil. Então, não poderia ser cobrada na prova. Penso eu. Professor, em aula, nós falamos sobre princípios de Yogyakarta. Princípios de Yogyakarta não é tratado, é princípios reconhecidos, declarados pela ONU. Esses princípios versam, sim, sobre diversidade sexual, orientação e identidade. Agora, vem uma pegadinha daquelas ridículas na prova. Lá está, princípios de Yogyakarta sobre orientação sexual e ideologia de gênero. Trocou uma palavra, porque o correto é o quê? Identidade de gênero e não ideologia de gênero. Se tivesse identidade de gênero, então seria princípios de Yogyakarta. Então, olha lá. A banca considerou correta a afirmativa A. Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Olha aqui, a Interamericana sobre discriminação racial, racismo, poderia estar aqui, não tem previsão sobre. Convenção Interamericana, não tem previsão sobre. Declaração de princípios sobre liberdade de expressão, não. E nos princípios de Yogyakarta? Tem, mas olha a palavrinha aqui, ideologia de gênero. E aí, olha, para te mostrar, o que está na Convenção Interamericana? Opa, tchê. Eu trouxe no material as súmulas da questão 26. Olha lá. Opa, tchê. Olha lá. Na Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, que foi considerada correta, nós temos o quê? Discriminação em razão, com base em idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Não é propriamente reconhecimento do direito a. E como eu te disse, está aqui comprovado, olha lá, essa convenção, o Brasil apenas
assinou, firmou, não ratificou. Então não tem vigor internacional e tampouco tem vigência interna. E o que diz seu edital? Olha lá, no conteúdo programático. Considerar-se-á a legislação vigente. Essa convenção não está vigente. Então, eu entendo que a banca deve anular essa questão. Vamos para a próxima. Questão 28. 28. Para a avaliação da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, além da renda familiar mensal per capita, a Lei Orgânica da Assistência Social. Veja que na matéria de direitos humanos não havia referência à Lei Orgânica da Assistência Social, tampouco havia um item assistência social. Prevê expressamente que considerará para fins de concessão do benefício de prestação continuada. Essa questão é de direitos humanos? Não é. Não é questão de direitos humanos. No edital, cabia naqueles temas macro, sem delimitação. Por quê? Não tem no edital em direitos humanos assistência social. Aqui que eu acho que foi pego tema do edital anterior. No último concurso tinha Sistema Único de Saúde, Sistema de Assistência Social. Nesse, no seu, não tinha. Essa questão poderia cair em previdenciário, poderia cair em direito constitucional, mas aqui em humanos não tem pertinência. Diga-se, atuação na área previdenciária, incluindo LOAS, é Defensoria Pública Federal. Mas está aí essa questão. Quem acertou? Quem trabalha com direito previdenciário. Quem trabalha com LOAS. Eu, propriamente, não teria acertado essa questão. Mas fui pegar a lei para ver se não conseguíamos anular. Então, tinha que saber tudo isso aqui. Da Lei Orgânica da Assistência Social. Olha lá. Artigo 20. B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, que trata o artigo 20, é o artigo que prevê o direito ao benefício, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita. Aí está lá as hipóteses. Inciso 1, grau da deficiência. Inciso 3, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 20 desta lei, exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, fralda, alimentos, medicamentos do idoso ou PCD, não disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Parágrafo 3º. O grau da deficiência de que trata o inciso 1, do caput desse artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial. Biopsicossocial. Tem mais. Para conseguir responder essas questões, tinha que conhecer também artigo 20, parágrafo 5º, parágrafo 14 e parágrafo 15 do artigo 20. Ou seja, só previdenciarista. Então, só com a leitura do que fizemos, já dá para chegar na resposta correta. A. Vai considerar a concessão desse benefício a outro membro da mesma família? Não, está expresso na lei.
B. O acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, e a frequência centro-dia, não achei isso na lei. C. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos e tratamentos de saúde. Caso custeados por plano de saúde privado. Não, lá no texto está, não custeados pelo SUS. D. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência para idosos ou residências inclusivas. Está na lei, depois você confere. Não é critério considerado. Então chegamos à conclusão de que a resposta é a E. Grau de deficiência aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial. É a conjugação do artigo 20b, inciso 1, grau de deficiência, com o parágrafo 3º. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Opa! Essa é uma questão de direitos humanos. Questão 29. Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Interamericana, verifica-se que há atualmente 5 casos em trâmite. Aqui que está o perigo. Por quê? Geralmente caem casos julgados, as condenações, tanto que nós vimos as condenações nas nossas aulas, nas nossas revisões. Mas aqui está exigindo casos em trâmite na corte, sem julgamento de mérito, ou seja, que já foram remetidos à corte e ainda não sentenciados, sendo que 3 casos são referentes a situações ocorridas no estado de São Paulo e foram apresentados pela comissão. Tendo em vista que o conhecimento das decisões proferidas no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos pode auxiliar na atuação em casos diversos e também na incidência perante a unidade de monitoramento e fiscalização do CNJ, pode-se destacar, dentre esses casos ainda não julgados e relacionados ao estado de São Paulo. Qual caso? Gente, tinha que conhecer caso em andamento, Aí sim é para lascar. Creio que alguns conseguiram chegar à resposta por exclusão, já que é caso em trâmite. Caso honorato, nós vimos, tem sentença, o Brasil foi condenado. E é inclusive um caso aqui de São Paulo. Outro caso que nós vimos que já tem sentença, Santos Nascimento e Ferreira Gomes, que inclusive falei no dia do nosso evento Detona. Olha lá. Caso Muniz da Silva, caso Denise Crispim. Veja, caso Denise Crispim, o erro está onde? Aqui, ó. Violação em processo para a realização de cirurgia de afirmação sexual. Como é o nome desse caso? Caso Melinho. Luísa Melinho. Então, aqui está o erro dessa questão.
Muniz Silva e outros, desaparecimento forçado de trabalhador e líder sindical. É caso na corte? É, mas também tem sentença. Também tem sentença. Então, a afirmativa correta é caso Hernandes Norambuena, sobre privação de liberdade no sistema penitenciário. Então, essa era a resposta correta. Questão extremamente difícil. Olha lá. Quais são os casos do Brasil na corte em trâmite? Caso Clementes, não se refere a São Paulo. Caso Melinho, esse sim sobre cirurgia de transgenitalização. E Collen Leite, não é de São Paulo. Então, caso Hernandes Norambuena. E aqui está a síntese. O caso se refere à responsabilidade do Brasil por circunstâncias relacionadas com condições de privação de liberdade do senhor Maurício Hernandes Norambuena, cidadão chileno que esteve detido primeiramente no sistema penitenciário estadual de São Paulo. Questão extremamente difícil. Muito bem, vamos para a próxima. 30. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece que barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Segue. A Lei de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, classifica as barreiras como? Então, o EPCD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, traz lá no artigo 3º definições de barreiras. Agora, qual dessas definições está correta? Em cada afirmativa, nós temos uma definição. Como que você ia responder isso? Tinha que saber as definições. Olha lá, artigo 3º, inciso 4. Urbanísticas, nas vias e espaços públicos. Arquitetônicas, nos edifícios. Transporte, no sistema de transporte. Atitudinais, atitudes ou comportamentos. Tecnológicas, acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, olha lá, urbanísticas, são as existentes nos edifícios? Não, essas são as arquitetônicas. Atitudinais, atitudes e comportamentos, sim, que impeçam ou prejudiquem a participação social da PCD em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Texto de lei. Transporte. Não é nos espaços, é no sistema de transporte. Tecnológicas. Está errado porque aqui está a definição de barreiras na comunicação. Arquitetônicas, existentes nos espaços privados abertos ao público. O erro está aqui, né? Era só trocar aqui, ó, e estaria certo. Então, a 30, uma questão de lei, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito bem. 31. Opa, olha lá. A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e dos membros das suas famílias, adotada no âmbito da ONU, estabelece que, gente, uma questão do concurso para defensoria sobre direito dos trabalhadores migrantes. Veja, assim, né? Veja, poderia cair no concurso da FCC para o TRT, mas para a defensoria não tem muita pertinência. Né? Até porque lá no edital não tinha um item específico sobre migrantes. Poderia cair? Poderia, porque está lá sistema global e aqui nós estamos de um instrumento da ONU. Agora, se nós considerarmos o edital, lá está o quê? Lei vigente. Essa convenção da ONU, o Brasil também não ratificou. Não é útil. E mais, não tem vigência interna. Não tem vigor internacional, porque o Brasil não ratificou. Não tem aprovação pelo Congresso, muito menos promulgação. Então, é uma questão inútil, né? Porque é uma norma, sim, mas que não tem vigência no Brasil. Não pode ser aplicada. A questão era de simples texto dessa convenção. Dentre tantos tratados de direitos humanos e defensoria, não é? Caiu esse que trata especialmente de matérias relacionadas ao trabalho e texto de tratado. Aquelas típicas questões de decorebeira, para quem estuda, em que a pessoa que elabora só vai lá e altera o texto, altera a redação para criar as afirmativas incorretas e copia uma lá como afirmativa correta. Então, não temos muito o que falar nessa questão 31. É Ctrl+C, Ctrl+V de um tratado não vigente. A correta é a afirmativa E. E. Olha lá. A afirmativa E, ela sintetiza o texto do artigo 22, 1 e 2. Quem elaborou a questão apenas juntou a redação aqui, adaptou para criar a afirmativa correta. E no mais, alterou de forma incorreta as demais afirmativas. Próxima, 32. José está cumprindo medida de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, aproximadamente 20 anos, nos termos da política antimanicomial, do Poder Judiciário, possui alta planejada para o próximo mês. José não possui qualquer referência familiar e deverá retornar a seu município de origem, o qual possui rede de atenção psicossocial implantada, com os pontos de atenção previstos na normativa do Ministério da Saúde. O diagnóstico constante no prontuário de José é de transtorno mental, de natureza grave e persistente, sem notícia de episódio de crise ou agudização, configurando situação de deficiência psicossocial. Muito bem. Diante desse quadro, a equipe atuante na interface do Hospital de Custódia com o Serviço de Saúde Mental deverá propor e articular como estratégia de desinstitucionalização a inserção de José em... Gente, essa questão é de direitos humanos, Brasil.
O edital falava em pessoa com deficiência, falava em transtorno mental, mas a resposta a essa questão não está em lei, e sim em normativa do Ministério da Saúde, em portaria do Ministério da Saúde. Acertou essa questão quem? Quem atua nessas situações. Só quem tem atuação prática. Ninguém ia prever que ia cair uma norma do Ministério da Saúde. Qual é a resposta correta? A correta é a C. Serviço residencial terapêutico. O que é serviço residencial terapêutico? Por que cabe para o José? Não sabia. Pessoalmente não sabia. 20 anos dando aula de direitos humanos, eu não saberia responder uma questão de direitos humanos, porque desconhecia o teor da portaria 106 de 2000 do Ministério da Saúde. Olha lá. Serviços residenciais terapêuticos para atendimento de portador de transtornos mentais. Entende-se por serviços residenciais terapêuticos, aí vem a definição, preferencialmente na comunidade, destinados a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuem suporte social e laços familiares. Está tudo conforme o problema, conforme a situação narrada. Então, a resposta era C, serviços residenciais terapêuticos. Tem que saber todos os artigos. Olha lá. Com internação de longa permanência, egressa dos hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, como é o caso do José. Tem mais. Olha lá, questão 33. Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, adotada pela ONU, assinada pelo Brasil em 81, ratificada em 84. Ok, essa é uma questão de direitos humanos, mas uma questãozinha que exigia texto do tratado. Só acertou quem decorou a convenção. E talvez tenha tido dificuldade. Por quê? As afirmativas, você tem que assinalar a que não corresponde. Olha a preguiça na elaboração da questão. Você tem que procurar aqui aquela afirmativa que está errada. Quem elaborou a questão pegou e fez o quê? Copiou alguns artigos e pegou um deles e alterou para criar uma afirmativa errada. Ah, tá certa, professor? Tá. Então não é essa que nós devemos assinalar. A B. Está na Convenção da ONU sobre os Direitos das Mulheres a adoção de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade, de fato, entre o homem e a mulher. Está previsto que não se considerará discriminação. Inclusive, na nossa aula eu falei sobre, eu disse que a Convenção prevê expressamente a possibilidade do quê?
de medidas especiais, de ações afirmativas, com o propósito de acelerar a igualdade. E isso não se caracterizará como discriminação. Agora, olha ali, na sequência. De maneira que implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais. Ai, está errada essa que você deveria assinalar, porque na convenção está não implicará em discriminação, não implicará na manutenção de normas desiguais, quando cessadas os objetivos que justificar essa medida e quando a igualdade for alcançada. Então aqui, gente, questão de tristeza de professor, texto de tratado, copiou artigos e achou um deles e alterou para tornar errada a afirmação. Então, 33A, B. Trouxe aqui para você a convenção com as afirmativas copiadas. A nossa é a B, olha lá. Adoção pelos estados de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homem e mulher. Não se considerará discriminação na forma desta convenção, mas de maneira alguma, aqui ó, de maneira alguma implicará como consequência a manutenção de normas desiguais. Tá? Mas de nenhuma maneira implicará. Aí a pessoa vem ali e põe o quê? De maneira que implicará. Criou uma afirmativa errada. Muito bem. Questão 34. O Brasil tem se submetido regularmente à Revisão Periódica Universal, RPU, que consiste em mecanismo gerido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e se baseia no tratamento igualitário entre Estados. Trata-se de instituto relativamente novo no âmbito da ONU, destacando-se que qual era a afirmativa correta sobre RPU? Falei em aula sobre a competência do Conselho de Direitos Humanos, mas as afirmativas eram bem específicas. A correta é a afirmativa A. A RPU ocorre em ciclo de 4 anos, em que todos os Estados-membros da ONU são avaliados de forma periódica e cíclica pelos Estados-membros que integram o Conselho de Direitos Humanos. As demais estão erradas. Aqui, por exemplo, nós temos a Troika. É conduzido por 3 estados e não por todos os 47. Né? Na revisão, o Conselho é composto por 47 estados, mas nós temos a formação de um grupo de trabalho, Troika. Aí são escolhidos 3 estados para conduzir a revisão do estado avaliado, ok? Bem, gente querida, fiz a correção aqui com você das questões, tive que me socorrer a pesquisa, porque de fato a prova estava muito difícil, não foi uma prova de direitos humanos, em essência, a maior parte das questões não deveriam figurar nessa prova. Além disso, nós temos essas questões cuja anulação é possível,
É possível. Porque versam sobre tratados que não têm vigência no Brasil e não têm vigor para o Brasil no plano internacional. E nós vimos algumas questões não têm exatamente previsão no seu edital. O seu edital fala sobre transtornos mentais, mas não em normativa de Ministério da Saúde. O seu edital não falava sobre assistência social para exigir LOAS. O seu edital falava em direitos ambientais na perspectiva dos direitos humanos e não de direito ambiental. É uma pena. Mas, de qualquer forma, reitero o que disse no início: parabéns por ter se dedicado, por estar aqui assistindo essa aula. Te desejo sorte, que você consiga passar para a segunda fase. E para você que infelizmente não conseguiu passar, te desejo tenacidade, perseverança. Desejo que tenha força para continuar se dedicando, continuar se preparando até a sua aprovação no concurso público. Um abraço e até o próximo eventual encontro.